O fazendeiro milionário encontra o amor verdadeiro em uma empregada simples e misteriosa. Era uma manhã ensolarada na imensa fazenda de Miguel, onde as plantações de café se espalhavam até onde a vista alcançava. O ar estava fresco, mas a solidão pesava em seu coração, como uma sombra que não o deixava. Apesar de sua fortuna, com carros luxuosos e propriedades que muitos sonhavam, Miguel se sentia aprisionado em sua vida cheia de obrigações. Ele passava os dias entre reuniões e relatórios, sem um verdadeiro amigo ou alguém para compartilhar seus segredos. Naquela manhã, tudo mudaria. Clara chegou, vestida de maneira simples, com um sorriso tímido e um olhar que parecia esconder mistérios profundos. Miguel a viu pela primeira vez quando ela se aproximou, carregando uma cesta de frutas frescas. Ela tinha uma beleza serena, quase mágica. Contudo, algo no seu jeito fazia você hesitar. Havia uma dor sutil ocultando-se atrás de seu olhar, um eco de algo que Miguel não conseguia decifrar. Ele sentiu um aperto no peito, como se a vida o estivesse puxando para algo desconhecido. Logo, Clara começou a trabalhar nos arredores da casa. Sua presença era como uma brisa suave que contrastava com o peso de sua rotina. Miguel não conseguia evitar. Cada vez que ela passava, o coração dele acelerava. Ele notava como suas mãos eram fortes, mais do que aquelas que se acostumaram a ser usadas apenas em luxos. Helena, a cozinheira, comentava entre sussurros que Clara tinha um passado misterioso. Muitos acreditavam que ela havia fugido de uma vida difícil, mas ninguém sabia realmente o que. Miguel sentia que precisava descobrir, mas havia um obstáculo. Ronaldo, seu sócio, observava tudo com um olhar frio. Ele não queria ver Miguel se envolver com alguém que não estivesse em seu nível social. Você sabia que uma relação como essa apenas traria problemas? Perguntou Ronaldo uma vez, um tom cínico. Isso fez o coração de Miguel afundar. No fundo, ele sabia que Ronaldo tinha interesses próprios, e a ideia de Clara se transformar em parte de sua vida fez com que o sócio se tornasse ameaçador. Em uma noite tranquila, enquanto os grilos cantavam, Clara se aproximou de Miguel. Eles conversaram sobre sonhos, sobre a vida. Em um momento de vulnerabilidade, Clara revelou um segredo que ligava seu passado à história da fazenda. Ela não era apenas uma funcionária. Havia uma conexão, algo que poderia mudar tudo. Miguel sentiu a cabeça girar, como se o chão tivesse sumido. O que mais ela não estava dizendo? A tensão cresceu entre eles, e ao mesmo tempo, a distância parecia aumentar também. Quando tudo parecia se alinhar, uma traição cortou como uma faca afiada. Miguel recebeu um telefonema que o deixou sem reação. Era Ronaldo, com provas que ameaçavam seu legado, como uma tempestade prestes a desabar. Ele estava prestes a perder tudo pelo que havia trabalhado e, em meio a isso, sua nova esperança, Clara. Miguel precisaria fazer uma escolha. O amor que começava a florescer ou o legado que sempre considerou a única fonte de felicidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu o telefone vibrar com força na mesa, interrompendo o momento mágico que compartilhava com Clara. O olhar dela, antes tão cheio de mistério, agora refletia preocupação. Ele hesitou, a mão paralisada enquanto a voz de Ronaldo ecoava na linha.
Miguel, você não vai acreditar no que eu descobri. Você precisa vir aqui agora. A tensão na voz de Ronaldo era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. A angustiante combinação de urgência e desespero fez o coração de Miguel disparar. O mundo ao seu redor desmoronava. Ele olhou para Clara. Como explicar? Como contar a ela que algo tão sombrio ameaçava não apenas a fazenda, mas também a mais nova esperança que encontrara? Antes que ele pudesse responder ao sócio, já havia desligado. Miguel resmungou um desculpa quase inaudível e se apressou para fora, sentindo o peso do mundo nos ombros. A corrida até o escritório de Ronaldo parecia uma eternidade. Cada segundo era uma tortura e sua mente estava em um turbilhão. O que ele poderia ter feito de errado? Que segredo finalmente vinha à tona? Quando chegou ao prédio, percebeu Ronaldo postado como um gavião em sua mesa, dedos tamborilando. Você precisa ouvir isso, disse Ronaldo, gesticulando para que Miguel se aproximasse. Antes que ele pudesse abrir a boca, Ronaldo empurrou um documento manchado. Olhe, Miguel sentiu um nó na garganta quando leu as palavras. Provas de fraude envolvendo a fazenda. Mas as informações nas páginas pareciam estranhas, fora de lugar. Como você conseguiu isso? São informações antigas demais. Foi fácil, o passado nunca fica enterrado. Respondeu Ronaldo com um sorriso cruel. E isso afetará não apenas você, mas também Clara. As palavras foram como um tapa na cara. O que tinha Clara a ver com isso? Ele olhou para Ronaldo, a expressão confusa e assustada. Do que você está falando? Clara não tem nada a ver com isso. O sócio deu uma risada fria, como se estivesse saboreando um ótimo espetáculo. Ah, você realmente é ingênuo. Clara não é. Somente uma simples empregada. Ela pertence a uma família que esteve em desacordo com a sua há anos. Os dois lados já se enfrentaram. E a falha em manter esses segredos pode custar caro. A revelação atingiu Miguel como uma bala. A imagem de Clara que ele havia construído em sua mente, aquela mulher forte e corajosa, estava agora manchada de desconfiança. Como ele não percebeu? Havia algo mais profundo ali, e ele estava muito cego para ver. Com a adrenalina jorrando em seu corpo, Miguel decidiu que precisava confrontá-la. Quando voltou a casa, o ambiente tinha mudado para um silêncio gelado. Clara estava nos arredores, mas havia algo em seu olhar, quase como se ela soubesse de tudo. Miguel sentiu peso na respiração, a incerteza consumindo. Clara, ele chamou, implorando por uma resposta que não estava pronto para ouvir. Ela se virou, o sorriso sincero agora contido. Miguel, o que aconteceu? Eu preciso saber quem é você realmente. A voz dele tremia. Ele não sabia se estava pronto para a resposta. Clara hesitou. O olhar dela atravessou o espaço como um raio. Miguel viu uma sombra de dor, mas também determinação. O coração dele disparava. E as perguntas queimavam na ponta da língua. Eu posso explicar, mas você não vai gostar. Uma lágrima escorreu de seu olho, e ele sentiu como se a vida estivesse saindo dele. Antes que ele pudesse pressioná-la, um grito rasgou. Ar! Miguel! Clara! Era Helena, a cozinheira, com os olhos arregalados. A fazenda pegou fogo! O celeiro! Miguel olhou nos olhos de Clara por um instante que pareceu um século. Agora não era apenas seu futuro que estava em jogo. Era tudo. E talvez a verdade que Clara escondia fosse a chave para salvar não apenas a fazenda, mas os dois. A corrida para o celeiro começou, mas na mente de Miguel uma pergunta ecoava. Será que o amor deles poderia resistir a esse inferno que estava prestes a descer? A corrida para o celeiro começou, mas na mente de Miguel uma pergunta ecoava. Será que o amor deles poderia resistir a esse inferno que estava prestes a descer? Os gritos de Helena ainda reverberavam nos ouvidos de Miguel enquanto ele atravessava o campo. As chamas já dançavam intensamente, lançando fumaça densa que se espalhava pelo ar. O calor fazia seu rosto queimar, mas a influência do perigo fez seu instinto disparar.
Ele precisava salvar a fazenda, precisava proteger Clara. Quando chegou ao celeiro, a cena era aterradora. As labaredas devoravam a madeira seca com voracidade, transformando pesadelos em realidade. Miguel viu alguns funcionários já tentando conter as chamas com baldes de água, mas era evidente que estavam perdendo a batalha. Ele então se lembrou do fardo que trazia consigo. A revelação de Ronaldo seguia como um peso em sua mente. E se Clara estivesse no centro disso? Tudo? Clara! Gritou desesperado, mas sua voz se perdeu entre o rugido do fogo e os gritos de pânico. Ele seguiu adiante, quase em transe, e avistou Clara, cercada por fumaça, tentando arrastar um feno que havia caído sobre seu pulmão. A expressão de pânico em seu rosto o atingiu como um soco. Ele correu até ela, seu coração acelerando mais a cada passo. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele a pegou pela cintura, puxando-a para longe do fogo. Eu não posso deixar isso queimar, disse ela, seus olhos cheios de determinação. A respiração dela era entrecortada, mas Miguel não poderia deixar que ela ficasse ali. A pele dela estava quente e o cheiro do feno. Queimando era agonizante. Precisamos sair, agora! Ele a puxou, mas a força dela não cedeu. Miguel, eu tenho algo importante para te contar. É sobre meu passado, sobre a fazenda, sobre Ronaldo. A voz dela tremia, mas sua convicção era clara. Ele se virou, a confusão aumentando a cada segundo. Mas a resposta estava prestes a chegar de maneira surpreendente. Antes que Miguel pudesse insistir em sair, um estrondo ensurdecedor ecoou. O telhado do celeiro desabou, uma nuvem de escombros caindo sobre eles. Miguel sentiu um empurrão que o jogou para o lado, e o próximo instante foi uma nuvem cinza e um calor intenso envolvendo tudo. Ele acordou numa cama de hospital, o som de máquinas tornando-se um fundo distante. Lembranças do fogo, de Clara e daquele olhar fixo em seus olhos escuros pareciam flutuar. Tentou se mover, mas uma dor aguda o fez recuar. Então ele ouviu vozes. Miguel, você precisa entender. A Clara não é quem você pensa. Era Ronaldo, seu sócio, que estava ao seu lado, o olhar sombrio e triunfante. Ela tem uma ligação com tudo isso. E quando você despertar, a verdade vai atingir você como um raio. Miguel o encarou, a lembrança da flamejante cena do celeiro ainda ardendo em sua mente. O que você está dizendo? O que aconteceu? Mesmo lutando para se concentrar, algo no tom de Ronaldo o deixou alarmado. Ela é filha do homem que tentou derrubar sua família. E o incêndio foi intencional? O choque das palavras de Ronaldo era como um punhal cravando em seu peito. Clara, a mulher que ele estava descobrindo amar, era parte de um jogo que ele mal entendia. A confusão se tornou pesadelo. Não, você está mentindo, Miguel gritou, sua voz ecoando pela sala e as máquinas ao redor soaram em protesto. Ele não queria acreditar, era tudo muito surreal. O amor que ele sentia, o laço que estava começando a formar. Como poderia ter sido uma farsa? Ronaldo, sorrindo, terminou. Quando você acordar de verdade, a verdade vai arrasar tudo em que você acredita. Prepare-se, Miguel, a tempestade está apenas começando. E ali, entre dor, angústia e um futuro incerto, Miguel se viu preso em uma teia de mentiras e desilusões. O que ele faria quando saísse desse delírio? E se Clara estivesse mesmo envolvida? As perguntas martelavam a cabeça, e a única certeza era que nada seria como antes. Miguel olhou diretamente para Ronaldo, a confusão e a raiva misturando-se como um furacão dentro dele. O que você quer dizer com que Clara tem a ver com tudo isso? A tensão pulava entre eles, e as palavras pesadas do sócio ecoavam na cabeça de Miguel. O que poderia ser tão devastador para a mulher que ele começava a amar? Seu coração pulsava desesperadamente. Ela é filha do homem que tentou derrubar sua família e a
fazenda. O incêndio? Ele foi toda a armação para destruir seu legado e fortalecer a posição deles. As palavras de Ronaldo cortaram o ar como uma lâmina. Miguel sentiu seu corpo se paralisar. Isso não pode ser verdade, ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes do hospital. O medo e a angústia formavam um nó em sua garganta. Ele não queria acreditar. A ideia de que Clara pudesse ser parte de algo tão sombrio era insuportável. A mulher tão forte e corajosa agora se tornava alguém de quem ele deveria desconfiar. Ronaldo se aproximou, um sorriso maligno no rosto. Quando você acordar de verdade, a verdade sempre vem à tona. Miguel queria se levantar, queria esfregar a incredulidade daquela situação em seu rosto. Mas a dor que irradiava de seu corpo mantinha preso à cama. O ar ficou pesado e o silêncio entre eles se tornou ensurdecedor. Miguel fechou os olhos apertados, tentando processar a avalanche de informações. E por um momento, tudo o que ele desejou foi Clara ao seu lado. Onde ela está? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. O desejo de entender e a esperança de que ela não estivesse envolvida o pressionavam. Clara, não sei, Ronaldo disse. Sua confiança, agora, um pouco menos convexa. Mas existem muitas coisas que você não sabe. E se ela estiver aqui, Miguel, você precisa pedir explicações. Neste momento, a porta se abriu e o coração de Miguel disparou. Clara entrou, os olhos avermelhados e o rosto pálido. Miguel! Ela exclamou, correndo em sua direção. Ele se sentiu dividido, aflito e apaixonado ao mesmo tempo. O olhar intenso de Clara encontrava-se com o dele, e uma corrente eletrizante correu entre eles. Você tá bem? O alívio soou na voz dela. Clara, o que Ronaldo disse, isso é verdade? Ele não estava pronto para o que estava prestes a ouvir, mas precisava perguntar. Ela hesitou. A tristeza momentânea em seu rosto era quase palpável. Mas então, um grito cortou a atmosfera. Miguel! Uma enfermeira entrou apressada, e a expressão dela era de pânico. Temos um problema. O reboque com os mantimentos da fazenda, ele capotou na estrada. Todos estão em pânico. Precisamos de você. Miguel olhou para Clara, sem palavras. A confusão, uma fração de segundo, o amor e a desconfiança se entrelaçando em seu coração. Finalmente, ele decidiu. Precisava mais do que nunca dela ao seu lado. Vamos, Clara. Precisamos agir. Não podemos deixar a fazenda desmoronar assim. Mas antes que eles pudessem sair da sala, a enfermeira deu uma nova informação. Uma bomba que os deixou paralisados. E, tem mais. A pessoa que estava dirigindo o reboque era um membro da família de Clara. A revelação foi como um soco no estômago de Miguel. A última peça do quebra-cabeça caiu, e tudo que ele tinha tentado construir se desfez. Clara recuou e Miguel a encarou, os pensamentos fervilhando. Clara, o que mais você não me disse? O murmurinho da sala parecia distorcido, ecoando na mente dele enquanto ele lutava com a nova camada de traição. Clara começou a se afastar, os olhos dela transbordando de dor. Miguel, eu não sabia. Eu só queria estar aqui para você. Eu não escolhi essa família. Era um jogo de xadrez, e cada eloque ao falar apontava uma nova direção. Mas Miguel não sabia se poderia confiar nela. O peso da decisão pairava entre eles, e ele sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. Vamos, Miguel. Precisamos agir agora. A enfermeira insistiu, puxando-o pela mão. Clara permaneceu parada, a expressão de dor em seu rosto. Ele hesitou antes de seguir, a batalha interna consumindo. O caminho pela frente se tornava cada vez mais incerto, e a pergunta ecoava em sua mente. Ele poderia amar alguém que a vida o tornara inimigo? Miguel olhou diretamente para Ronaldo, confuso e com raiva. O que você quer dizer com que Clara tem a ver com tudo isso? Para ele, a tensão no ar se tornava insuportável. Ele precisaria de respostas, e rapidamente. Seu coração pulsava.
misturando amor e desconfiança. Ela é filha do homem que arruinou sua família e queria a fazenda de volta. O incêndio foi tudo parte do plano deles. Cada palavra de Ronaldo era como um soco em seu estômago. Miguel não conseguia processar. Isso não pode ser verdade, gritou Miguel. Mas a dúvida começava a se instalar. Ele olhou para o rosto preocupado de Clara e teve uma vontade incontrolável de sair da cama, mesmo que a dor o impedisse. Ronaldo deu um passo à frente, com um sorriso irônico. Quando você acordar de verdade, a verdade sempre vem à tona. Miguel queria se levantar, mas as dores o mantinham cativo. Clara entrou na sala e seu olhar, que antes era cheio de amor, agora expressava tristeza. Miguel, ela exclamou, correndo até ele. Havia um desespero em sua voz que fez o coração dele acelerar. Ele se sentia dividido, lutando entre o desejo de acreditar na mulher que começava a amar e o medo do que poderia descobrir. Clara, o que o Ronaldo disse é verdade? O tom de sua voz estava suave, mas a urgência estava lá. Ela hesitou. As lágrimas começaram a aparecer. Eu não sabia. Eu só queria estar aqui para você. Eu não escolhi essa família. Nesse momento, uma enfermeira entrou, pálida e ofegante. Miguel, temos um problema sério. O reboque com mantimentos capotou. Precisamos de você. Miguel olhou para Clara. A confusão se acumulava. Pânico se alastrou pela sala. Mas então a enfermeira lançou uma bomba. A pessoa que dirigia era um membro da família de Clara. As palavras ecoaram e a sala pareceu girar. Clara recuou, horrorizada. Miguel sentiu o chão ceder sob seus pés. O quê? Você tá me dizendo que... Eu não sabia, Clara gritou, em desespero. Tavam tentando me proteger, Miguel. Miguel sentiu seu coração se apertar. Ele desejava acreditar nela, mas as peças do quebra-cabeça pareciam se juntar de maneira sombria. A batalha interna de amá-la e desconfiar dela se tornava cada vez mais intensa. Então, quando tudo parecia desmoronar, um grito cortou o ar. Socorro! Era um funcionário da fazenda. Mergulhando como uma sombra pela porta, o celeiro, tudo pegou fogo de novo, e alguém ficou preso lá dentro. A sala ficou em choque, e a expressão em Clara se transformou de dor para terror. Não! A minha família! Eles estão lá! Miguel se levantou. A urgência o dominava. Precisamos ir, já! Mas antes que pudesse dar um passo, ouviu um barulho ensurdecedor. A luz do hospital começou a piscar e uma explosão as atingiu. O chão tremeu e em questão de segundos a luz se apagou. Toda a estrutura pareceu desabar enquanto Miguel e Clara lutavam para se manter de pé. Caíram ao chão, cercados por fumaça e pânico. Ele a olhou, o medo refletido em seus olhos. Clara, o que está acontecendo? Ela respondeu com um grito que ressoou, ecoando a incerteza do mundo e ao redor deles. Miguel, não, não vá. O que vai acontecer agora? A confusão era palpável e tudo o que ele pensava era que acima de tudo precisavam se proteger. Quando tudo parecia desmoronar, uma nova sombra surgiu. Uma figura familiar e traiçoeira apareceu entre a fumaça. Era Ronaldo, com um olhar triunfante. E aí, Miguel? Pronto para a verdadeira reviravolta? Ele estava cercando-os, o perigo agora mais próximo que nunca. Enquanto Miguel estendia a mão para Clara, um pensamento aterrorizante lhe ocorreu. O incêndio intencional, os segredos de Clara, o passado obscuro que os unia. O que mais poderia estar escondido? E acima de tudo, Clara seria sua aliada ou seu pior inimigo? No meio do caos, uma verdade mortífera começava a surgir. O que Miguel pensava que poderia ser amor, agora parecia ser apenas mais uma peça em um jogo que ele não compreendia. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria por amor antes de se perder completamente no fogo? Miguel olhou para Ronaldo, a raiva queimando dentro dele. O que você quer dizer que Clara tem a ver com tudo isso? Seu coração batia forte.
Cada palavra que saía da boca de Ronaldo era uma faca. Amor e desconfiança se debatiam dentro dele. Ela é filha do homem que arruinou sua família. O incêndio foi tudo parte do plano deles. As palavras de Ronaldo caíram como um peso. Miguel sentiu a terra se mover sob seus pés. Isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas a dúvida estava se enraizando em sua mente. Ele olhou para Clara. Seu olhar era uma mistura de amor e dor. Ronaldo se aproximou, um sorriso maquiavélico no rosto. Quando você acordar de verdade, a verdade sempre vem à tona. Miguel queria se levantar, mas a dor o mantinha preso na cama. De repente, a porta se abriu e Clara entrou. Seu rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas deixaram Miguel ainda mais angustiado. Miguel! Ela correu até ele, o desespero misturado a uma fragilidade que partiu seu coração em pedaços. Você tá bem? Clara, o que Ronaldo disse é verdade? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Ele queria que ela dissesse que não era. Ela hesitou, a tristeza se alargando em seu rosto. Eu não sabia. Eu só queria estar aqui com você. Eu não escolhi essa família. Um silêncio pesado pairou entre eles, como se o tempo tivesse parado. A adrenalina percorria as veias de Miguel. A confusão misturava-se a um medo paralisante. Ele queria acreditar nela, mas as palavras de Ronaldo ecoavam em sua mente. Então, uma enfermeira entrou correndo, o semblante pálido. Miguel, temos um problema. O reboque com mantimentos capotou. Precisamos de você. Miguel olhou para Clara, confuso. A urgência da situação parecia transcender os traumas pessoais. Precisamos agir, ele decidiu. Mas, Miguel, Clara implorou. Ele a ignorou. A necessidade de proteger a fazenda era maior. Mas antes que pudessem sair, a enfermeira acrescentou. A pessoa no reboque era um membro da família de Clara. A sala pareceu girar. Miguel ficou atordoado. Clara deu um passo para trás, o pânico estampado em seu rosto. O quê? Não, eu não sabia. Miguel a encarou. Como isso é possível? Você me disse que não tinha ninguém aqui. Eu não sei, ela gritou, lágrimas escorrendo. Estão tentando me proteger, eu prometo. Nesse exato momento, um grito vindo do corredor, socorro, ecoou forte. Era um funcionário da fazenda, pálido e tremendo. O celeiro. Tudo pegou fogo de novo, e alguém ficou preso lá dentro. O horror tomou conta do ambiente. A expressão de Clara mudou de desespero para medo absoluto. Não, a minha família, eles estão lá. Miguel sentiu o impulso, mas então Ronaldo interrompeu. Espere, o que mais você não me contou, Clara? A tensão apunhalou a atmosfera, e antes que Clara pudesse responder, um estrondo profundo ecoou. O chão tremeu e uma explosão ensurdecedora reverberou, fazendo a sala escurecer. Apanhados em meio à fumaça, Miguel viu que os rostos de todos estavam pálidos de terror. Clara gritou, puxando-o para perto. Miguel! Não! O que está acontecendo? No meio do pânico, Ronaldo desapareceu na fumaça, um sorriso diabólico ainda em seu rosto. E aí, Miguel? Pronto para a verdadeira reviravolta? A risada dele ressoou, mas a fumaça o engoliu em segundos. O fogo reverberava dentro da sua cabeça, misturando-se a uma avalanche de emoções. A única certeza que Miguel tinha era que precisava resgatar Clara. Mas quando olhou ao seu redor, viu algo que congelou seu sangue. Do fundo da fumaça, uma sombra familiar se aproximava. Era alguém que ele nunca esperava ver. Mãe! Miguel gritou, a incredulidade inundando-o. A figura, envolta em sombras e fumaça, era sua mãe, que ele havia perdido anos atrás. Miguel, você precisa sair. A voz dela era um eco distante, mas cheia de urgência. O universo inteiro parou. Como isso era possível? A mente dele rodava. Clara, a fazenda, a família. O que mais estava escondido nas brumas de seu passado? Enquanto Miguel lutava com a realidade,
uma nova verdade começou a surgir, desafiando tudo o que ele acreditava. A figura de sua mãe, entre o fogo e a fumaça, era o último sinal. Ele estava prestes a descobrir o segredo que mudaria tudo. Um mistério que provocaria consequências além da compreensão. E a pergunta que reverberava em sua mente agora era: será que estava preparado para encarar esse novo inferno? Miguel olhou fixamente para a figura diante dele. Sua mãe. Não podia ser. A imagem dela tinha ficado gravada em sua memória, tão vívida e doce. Mas agora, envolta em fumaça e escuridão, ela parecia uma miragem. Mãe, é você? Ele mal conseguia falar. O coração batia descompassado, uma mistura de alegria e confusão. Sim, filho, você precisa sair daqui. É uma armadilha. A voz dela estava carregada de urgência, mas havia um tom de tristeza que fez Miguel hesitar. Ele queria acreditar, mas a realidade estava se torcendo ao seu redor. O incêndio, o que Ronaldo tinha dito sobre Clara, tudo parecia parte de um enredo muito maior, um pesadelo. Mas e Clara? Miguel perguntou, olhando ao redor. O fogo ainda dançava ferozmente, fazendo o calor pegar na sua pele. Ela está aqui, perdida. Miguel, escute! A mãe dele gritou, mas o rugido das chamas a cobria. Você precisa confiar em mim. Há coisas que você não sabe. Clara não é quem você pensa. Com aquelas palavras, o mundo pareceu desmoronar mais uma vez. A certeza de que ele amava. Clara começou a se misturar com a suspeita. O olhar da mãe era profundo, quase como se quisesse lhe contar sobre um passado sombrio. Ela tem um segredo, algo que pode destruir tudo. Não, não pode ser verdade, gritou Miguel, sentindo o nó na garganta se apertar cada vez mais. Ele não queria ouvir, não agora. A realidade já era insuportável. Ele precisava vê-la, precisava saber se ela estava bem. Então, tudo mudou como uma bomba prestes a explodir. Uma explosão não do fogo, mas da própria estrutura do edifício. Um pedaço do teto desabou e Miguel viu Clara correr em direção a ele, os olhos arregalados. Miguel! Ela estava linda e aterrorizada ao mesmo tempo. Corria para salvá-lo. Quando ela o agarrou, uma nova explosão aparentemente incontrolável fez o chão tremer. Um grito soou enquanto a parede desmoronava. No meio da confusão, uma sombra emergiu. Não era apenas Ronaldo. Era um homem, um estranho, mas de rosto conhecido. Ele se aproximou deles, corpo coberto de cinzas, um olhar determinado no rosto. É hora de darmos um fim a isso, ele gritou. Miguel percebeu então que o homem era alguém que havia encontrado em um antigo retrato na fazenda. Era seu pai, que todos acreditavam ter morrido há anos. Miguel, o homem disse, mas antes que pudesse continuar, outro estalo ecoou e mais um fogo se espalhou. Miguel estava em choque. O que você está fazendo aqui? Por que não? Por que não voltamos? A guerra não é hora para perguntas. Ele gritou, e a maneira como olhou para Clara fez o coração de Miguel disparar ainda mais. Você precisa saber que Clara, ela... E com isso, mais de uma explosão tragou as palavras do homem. O fogo parecia tomar conta, mas a única coisa que Miguel conseguiu ouvir foi o eco de seu coração. A verdade não pode morrer com a fazenda. No instante seguinte, a visão foi embaçada pela fumaça e pelo pânico. Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo o mesmo horror. O que está acontecendo? O que ele estava prestes a dizer? Os olhos dela estavam suplicantes, cheios de amor. Mas Miguel sentia a confiança evaporar. O que mais poderia estar escondido? O calor aumentava e os sons da destruição o cercavam. No meio daquela caos, o mundo começou a girar. Miguel segurou a mão de Clara, determinado, mas a dúvida corria como vento. O passado havia voltado para assombrá-los. Havia segredos, traições, e agora um inferno se formando ao redor deles. O que mais poderia acontecer?
O que mais ele não sabia? Seria possível que o amor que sentia por Clara fosse baseado em mentiras? A destruição cercava a todo momento, mas uma única ideia permaneceu. Eles precisavam sair, e a única saída poderia ser aquela que todos tinham tentado esconder. Com um vazio no estômago e um peso no coração, Miguel começou a correr, puxando Clara pelo braço. Mas enquanto se moviam, a pergunta consumia sua mente. Seria Clara a chave para salvar ou a causa da sua ruína? Miguel puxou Clara pela mão, sentindo o desespero crescer à medida que corriam em direção à saída. O calor das chamas era sufocante e a fumaça tornava a respiração difícil. O que estava prestes a acontecer pairava no ar, como tempestade prestes a desabar sobre eles. Precisamos sair, agora! Ele gritou, mas a voz dela estava cheia de angústia. Miguel, espera! Clara implorou, seu olhar refletindo medo e vulnerabilidade. Há algo que você precisa saber, algo sobre mim. Mas o fogo rugia, ameaçando se aproximar. Ele não tinha tempo para os segredos dela. O som dos estilhaços caindo ao redor deles era quase ensurdecedor. Depois, Clara, depois você me conta. Miguel puxou a mais, sem saber que as palavras dela poderiam mudar tudo. Uma nova explosão ecoou, e as paredes do celeiro começaram a ceder. Então, no meio do caos, um grito familiar cortou a fumaça. Miguel, Clara! Era a voz de Ronaldo. E essa não era a única novidade. Ele surgiu das sombras, um ar de triunfo estampado no rosto. Vocês estão perdidos. Este lugar não é seguro, disse ele, zombando da situação. Mas Miguel percebeu o que estava além daquela máscara de superioridade. Clara ficou paralisada. O olhar de Ronaldo se fixou nela e algo mudou. Você sabia sobre isso, não é? Ele apontou em uma tentativa de expor os segredos dela. Miguel sentiu seu coração disparar. O que você está insinuando, Ronaldo? A tensão foi palpável. O que você não entende, Miguel? Clara não é apenas uma simples empregada. Ela fez parte deste jogo desde o começo. As palavras de Ronaldo tiveram um peso que fez Miguel hesitar. Mas, ainda assim, Clara começou a protestar. Não, você está errado, ela gritou, lágrimas escorrendo. O fogo ao redor delas parecia uma metáfora do que estava queimando em sua vida. Confiança, amor, tudo em chamas. Ronaldo se aproximou, o sorriso malicioso ampliando. Você realmente acreditou que o amor dela era genuíno? As palavras dele cortaram Miguel como uma faca. Eu fiz. Clara, eu confiei em você. A dor na voz de Miguel era evidente. Afinal, tudo o que ele havia construído parecia desmoronar como as chamas ao seu redor. Mas antes que Clara pudesse se defender, um novo estrondo os interrompeu. Um pedaço do telhado desabou, e Miguel a puxou para o lado, salvando-a da queda. Vamos sair. Agora! Ele gritou novamente, a adrenalina pulsando em suas veias. Quando estavam prestes a sair, uma nova figura surgiu, envolta em fumaça. Era alguém que Miguel reconheceu instantaneamente. Pai? Ele sussurrou, seus olhos se arregalando. Ele não podia acreditar. Seu pai, que todos pensavam ter morrido, estava ali em meio à fumaça. Você tem que entender, Miguel, a fazenda não é o que parece. Há segredos, coisas que estão profundamente ligadas ao que você viveu. A voz dele tremia, não com medo, mas com uma urgência que Miguel sentiu em seu âmago. Eu não posso acreditar. Os sentimentos de choque e alegria estavam entrelaçados, mas a imagem de sua mãe, o olhar preocupado, então o fogo crescendo. Tudo isso o fazia questionar tudo. O que você está fazendo aqui? Por que não me contou a verdade? E enquanto as palavras do pai chegavam aos ouvidos de Miguel, um grito agudo saltou de Clara. Cuidado! Ela empurrou Miguel para o lado, mas era tarde demais. O telhado desabou atrás deles, uma nuvem de detritos tomando espaço. No tumulto, um objeto caiu diante de Miguel. Ao se agachar, ele viu algo branco, uma foto rasgada.
Ao puxá-la, ficou paralisado ao ver o que era. Um retrato de Clara em uma celebração ao lado de alguém que parecia ser seu pai. Você tem a mesma família que fez com que meu pai morresse? O impacto das palavras pesou no ar. Clara olhou para ele com terror em seus olhos. As chamas atrás dela refletem o caos de seu ser. As conexões começaram a se formar na mente de Miguel, e a confiança se esvaía como fumaça. Não, Miguel, eu não sabia. Clara estava apavorada, mas Miguel já não sabia em quem confiar. Como assim ela estava no meio disso tudo? A verdade estava mais próxima de ser revelada. Mas o que isso significava para o que eles tinham? Antes que pudesse digerir a nova realidade, Ronaldo riu, um sorriso triunfante. Viu? Agora você pode realmente entender em quem está se metendo. O amor de Clara pode levar à sua destruição. Naquele momento, todo o seu mundo virou de cabeça para baixo. Miguel e Clara estavam em um fogo cruzado entre família e traição, e nenhuma das partes era completamente inocente. Ao se dirigir para a saída, Miguel teve uma escolha a fazer. Poderia acreditar em Clara ou deixar que as chamas levassem tudo embora? E a pergunta delicada pairava no ar. Será que o amor era forte o suficiente para sobreviver a tudo isso? Miguel puxou Clara pela mão, sentindo a pressão das chamas e a fumaça em volta. O calor era quase insuportável, e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Ronaldo, com um sorriso de vitória, observava como um predador em um momento decisivo. Você realmente acreditou no amor dela? Clara faz parte disso tudo. As palavras de Ronaldo eram como um golpe, fazendo Miguel hesitar. Calado, Miguel gritou, mas a dúvida estava começando a tomar conta. Ele queria acreditar em Clara, mas as revelações estavam se acumulando como tijolos pesados sobre seus ombros. Ao mesmo tempo, uma sombra familiar emergiu. Era seu pai, que todos pensavam estar morto. Ele estava ali, em meio ao caos, com um olhar de preocupação. Miguel, vá, é uma armadilha, seu pai gritou, mas a urgência de sua voz foi ofuscada pelo rugido das chamas. Miguel queria entender, queria saber por que seu pai estava ali, mas o tempo estava se esgotando. O incêndio se alastrava e as paredes do celeiro estavam prestes a ceder. Pai, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Miguel conseguiu articular. Sua palpável e o clima esquentava, não apenas por causa do fogo. Você precisa acreditar em mim, Clara gritou, mas a voz dela estava coberta pelo barulho caótico. Miguel olhou para ela, tentando avaliar se ainda podia confiar na mulher que parecia ser seu porto seguro. Quando um pedaço do teto desabou, Miguel puxou Clara para o lado, salvando-a de ser atingida. O estrondo foi apocalíptico, e no meio da confusão, Clara começou a se afastar, com lágrimas nos olhos. Enquanto Miguel falava com seu pai, você precisa saber a verdade sobre Clara, Miguel. Ela não é quem você pensa. O desespero na voz do pai fez Miguel congelar. Ela tem um passado que pode arruinar tudo. Justo. Quando tudo parecia tomar um rumo trágico, uma nova explosão fez o mundo desmoronar. As chamas estouraram e o fogo se alastrou rapidamente, cercando-os. O calor era implacável. Miguel começou a correr, puxando Clara, mas a luz da sala piscou e, numa fração de segundo, tudo ficou escuro. No silêncio abrupto que se seguiu, antes que pudesse se orientar, uma revelação agridoce ecoou na mente de Miguel. O que você esconde, Clara? O que mais não me contou? A pergunta havia escapado de seus lábios antes que pudesse pensar. Mas então, uma mão apegou-se ao braço de Miguel. Era seu pai, com os olhos arregalados de pânico. Não acredite no que ela diz. Agora não é hora. Você precisa saber a verdade.
As palavras de seu pai reverberaram como um aviso, enquanto uma lufada de ar quente os envolveu. Sem avisar, um novo elemento entrou na história. O primeiro destaque de algo que Miguel não esperava. Clara não é apenas filha de um rival. Ela é a única sobrevivente do acidente que tirou a vida da minha família. O que ele disse soou como um relâmpago atravessando a noite, clareando tudo à sua volta. Miguel ficou paralisado. As chamas sussurraram, os ecos do passado chamando. Agora tudo fazia sentido, mas não fazia sentido nenhum ao mesmo tempo. O amor que Miguel sentia por Clara foi cortado pelo peso de suas palavras. A expressão de Clara mudou, uma mistura de desespero e compreensão, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você não entende. Eu não escolhi isso. O que aconteceu com sua família foi um acidente, eu juro. O coração de Miguel estava a 1000 por hora. Essa nova verdade virava sua vida de cabeça para baixo. As chamas cresceram e o espaço ao redor deles encolhia. Aquela revelação profunda foi como um soco no estômago. Miguel sabia que agora tudo estava em jogo. Ele tinha que decidir: resgatar o amor ou se perder nas chamas da traição. A fumaça o cercava, e os sons das chamas crescendo eram similares a um lamento. Miguel olhou para Clara uma última vez, o olhar dela implorando por compreensão. Ele estava entre amor e desilusão, cercado por um passado que parecia finalmente desmoronar. Você é realmente o que diz ser? A pergunta ressoou no ar, um eco de incerteza que ainda pairava. E enquanto o caos se desenrolava rapidamente, Miguel estava prestes a descobrir que de todas as verdades que acreditava saber, essa seria a mais devastadora. As chamas clamavam por respostas, e a dúvida queimava mais intensamente que o próprio fogo. O calor das chamas era intenso, e Miguel se sentia preso entre o amor e a traição. Ele segurava Clara com força, seu olhar aflito implorando por uma explicação. Clara, você tem que me dizer a verdade agora. É tudo um jogo? A voz dele tremia, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. As chamas crepitavam ao fundo, fazendo o ambiente ainda mais caótico. Clara respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, eu juro que não sabia. A minha família, eles não estavam envolvidos nisso. Ela parecia genuína, mas as palavras de Ronaldo ecoavam na mente dele como um trovão. O que se passava ali? Como ele poderia confiar no coração partido que se encontrava diante dele? Precisamos sair, agora, gritou Miguel, puxando-a em direção à saída. O som do fogo rugindo atrás deles era aterrador. Cada passo que davam em direção à porta era uma batalha contra o desespero crescente. Enquanto corriam, uma parte dele queria acreditar nela, mas a dúvida o consumia. Então, de repente, o teto desabou bem ao lado deles. Miguel puxou Clara para longe do perigo, e a adrenalina fez seu coração disparar. Vamos, não podemos ficar aqui. A fumaça era sufocante, mas ele não ia deixar Clara para trás. Quando finalmente conseguiram sair, um jato de ar fresco os envolveu, mas não havia tempo para respirar aliviados. Ronaldo apareceu entre a fumaça, com um sorriso maligno. Fugindo já? Mas a festa está apenas começando. Ele parecia estar se divertindo com o caos. Miguel encarou Ronaldo, o coração pulsando com raiva. Você não pode destruir o que é meu. As palavras eram cruas e carregadas de emoção. O que Ronaldo não sabia era que Miguel estava disposto a lutar por tudo o que ama. Mas no meio da confusão, uma sombra familiar se aproximou. Era seu pai, o rosto marcado pela dor e pela urgência. Miguel, a verdade precisa ser revelada. Isso vai além do que você imagina. A voz dele estava carregada de preocupação. Pai, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou,
confuso e aterrorizado. Seu pai sempre fora uma figura distante, mas agora estava ali, no meio desse pesadelo. Eles estão usando Clara como parte de um plano, Miguel. Precisamos sair antes que seja tarde demais. O olhar do pai de Miguel era sério, e cada palavra o pressionava ainda mais. Miguel sentiu seu mundo desmoronar bem diante de seus olhos. Ele queria acreditar que Clara não era uma traidora, mas os dados estavam contra eles. Clara, você realmente não sabia de nada sobre isso? Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não sabia que meus pais estavam envolvidos. Por favor, acredite em mim. Miguel a olhou e viu a sinceridade em seus olhos, mas a verdade ainda era um território perigoso. Então, uma nova explosão ecoou atrás deles, fazendo o chão tremer. Ele puxou Clara novamente, sua mão firme na dela. Vamos, agora! E enquanto corriam, Miguel percebeu que ainda havia uma chance de salvar o que restava. O amor que sentia por Clara não poderia ser apenas uma ilusão. Ele estava disposto a arriscar tudo. Mas antes que pudessem escapar completamente, Ronaldo gritou do fundo da fumaça. Mas lembre-se, Miguel, a verdade vem com um preço. A lembrança daquelas palavras ficou presa na mente dele. Finalmente, ao saírem da fazenda, o céu estava tingido de vermelho. As chamas subiam, refletindo a luta interna que ardia dentro de Miguel. Clara olhou nos olhos dele, um misto de esperança e dor. O que vai ser de nós agora? O silêncio tomou conta, e a batalha entre amor e desconfiança pulsava mais forte que as chamas atrás deles. Não sei, mas precisamos descobrir juntos. A decisão estava feita. O amor que sentia não poderia ser apagado por mentiras. Ele estava disposto a enfrentar qualquer tempestade. E enquanto caminhavam para longe da devastação, a única certeza era que o futuro estava repleto de incertezas. A luta estava apenas começando. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos saber o que você achou. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Isso faz toda a diferença. E lembre-se, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.